teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. E aí, meu querido? Bem-vindo. Obrigado. Mais um Entre Palcos. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Hoje, mais um dia especial, vamos estar batendo um papo muito legal com Horácio Brandão, que se denomina, você é publicitário, mas no meu dever de casa, eu vi que você meio que se denomina como um agente duplo, alguma coisa assim. É isso? Sou um agente duplo, sou uma pessoa que viveu e vive no universo da comunicação e da imagem, do show business, dessa indústria de entretenimento, mas que também se aprofundou e hoje vive muito envolvido com o autoconhecimento, com a parte psicológica da humanidade. Então hoje eu vejo que eu opero nesses dois universos. Entendi. Vamos começar a falar sobre o início da história, porque você é baiano, como eu também, e veio morar no Rio de Janeiro, e acredito que a partir daí os sonhos já começavam lá. Como é que começou a tua história? Olha, eu sempre fui um menino na alma, assim, acho que até hoje ele vem comigo, né? Então eu vou, né, ali no sul da Bahia, que eu nasci, em Itabuna, família, uma parte envolvida com política, parte do meu pai, de uma cidade pequena, Itapé, minha mãe Itabuna, meu avô fazendeiro de cacau. Então era um universo muito pequeno mesmo que cidade que já era desenvolvida, né? Mas tinha um cinema, quase não tinha uma banca de jornal. Naquela época a televisão era uma coisa ainda recente, né? Então eu tinha uma imaginação muito grande para um universo limitado de fonte de conhecimento, né? Então o que eu podia na revista em quadrinhos, na publicidade do bar, da padaria, eu ficava imaginando esse universo da publicidade, da cultura. E eu era ávido, era uma esponja mesmo de conhecimento. E observava e assistia o Sítio Pica-Pau Amarelo e fazia todas aquelas brincadeiras. Então a minha cabeça sempre foi imaginativa, já era uma mente expandida naquela época. E dentro daquele universo eu consegui. Eu lembro que minha mãe me inscrevia em concurso de dança, concurso de fantasia. Então ela me ajudou bastante, né, a ter um universo de mágica mesmo, assim. Então, e aí meus pais se separam, eu vou morar em Salvador, e aí eu começo a prestar atenção em tudo, em discos, em campanhas publicitárias, novelas, que na época trazia aquela imagem do Rio de Janeiro, né? Eu lembro de Água Viva, né? Água E Viva. depois Sol de Verão. Então tinha um Rio de Janeiro na cabeça, eis que minha mãe se casa novamente e a gente vem morar no Rio com 12 anos e eu começo a olhar para esse mundo do entretenimento. Um radinho de pilha debaixo do travesseiro, o disco do Michael Jackson, começam a existir uns títulos de revistas ligadas ao universo da música, que foi sempre o que me encantou, da música internacional. E eu, muito novo, inicialmente eu queria ser um professor de história. Então eu pegava aquele bilhete do metrô e saía visitando todos os museus da cidade, até que um dia eu descobri um sebo de revistas na Praça Tiradentes. E eu vejo pela primeira vez uma Rolling Stone, uma revista americana. E eu, uau, existe uma revista de música dessa categoria. E começo a prestar atenção nesse nicho específico da cultura, até que um dia eu vejo uma revista com a Madonna na capa e me fascina aquela figura, né? E ela vai se transformando. Então eu digo que a Madonna talvez seja a minha primeira mestra, assim, a primeira guru, assim. Uma fada mesmo, que eu falei, cara, que legal que essa pessoa se transforma dessa forma, a ponto de abrir um fã-clube da Madonna. Logo no começo da carreira dela, então
tudo era muito novo, né? A gente se correspondia por cartas com fãs de outra parte do mundo. E aí eu comecei a olhar para as gravadoras, os programas de televisão, ia na minha casa filmar, porque eu tinha uma coleção muito interessante. E a partir daí eu determinei que um dia eu gostaria de lidar com o universo do show business. Eu estava lembrando essa semana que foi no Rock in Rio 2, nas arquibancadas do Maracanã. O segundo Rock in Rio foi no Maracanã, no show do George Michael. Parece fantasia, mas no show do George Michael, que ele fez 2 shows iguais, eu na arquibancada, eu senti uma força passar por mim, uma vontade de chorar, ao mesmo tempo uma tremedeira, e não era porque eu era fã do George Michael, enfim, era um show normal para mim, eu vi todos aqueles os 10 dias de festival, mas eu senti que aquele universo era o universo onde eu ia viver. Não sei te explicar. Dizem que tem um déjà vu, eu acho que teve ali um déjà vem. E aí, olha que curioso como a vida é. Um ano depois, aí eu vou fazer faculdade, publicidade, e eu ainda mantenho a caixa postal do fã-clube no correio, que eu já tinha abandonado. Eu falava, agora eu vou estudar, eu não preciso mais saber disso, né? Isso você tinha o quê? Uns 18 anos? 17? Isso, isso é 91, eu tinha 20 anos. E aí o telegrama da produção do espetáculo Perfume de Madonna, dirigido pela Sininha de Paula, escrita pelo Flávio Marinho, estrelada pela Regina Restelli, que era da novela das 7, a Madonna brasileira. E aí eu ligo para aquele telefone e falo que era uma reunião. Eu sou o presidente do fã-clube da Madonna, como se fosse alguma coisa. E eles me recebem, eu falo, eu posso trabalhar para vocês. Não temos verba, e eu falo, me dá 1% da bilheteria. Então, meu primeiro cachê foi 1% da bilheteria de uma peça no Teatro Cândido Mendes. Você pode imaginar que era algo muito pouco, né? Mas aquilo para mim, como se fosse um portal. Eu tinha efetivamente botado o pé na indústria do espetáculo, falando do assunto que eu mais entendia, da rainha do pop. E foi um sucesso. Sucesso, 2 vezes Faustão, Jô Soares, capa da revista Interview, primeiro número da revista D, que viria a ser a revista da Folha, a revista dominical da Folha de São Paulo, a capa foi a Regina Restelli. E ali eu comecei já a misturar criatividade, talvez pela verve publicitária, com informação. E eu lembro que eu fui até uma feira de automóveis antigos, consegui um carro, um Mercedes conversível, arrumei um vestido para Regina de paetês, igual o filme da Madonna, do Dick Tracy, e fiz ela chegar na porta do Palácio do Catete, que eu agitei, de liberarem, fazer aquilo dali, e eu fiz, ao invés de uma coletiva, eu chamei a imprensa, chamei minha mãe, os fãs, os vizinhos, com cartazes, e assim a gente lançou aquele espetáculo. E aquilo virou notícia. E aquilo saiu na revista Manchete, na Amiga, no Globo. E eu falei, uau, eu sei fazer isso. E não tinha uma bíblia, não se estudava como fazer divulgação de espetáculo, mas eu posso dizer que aquilo foi a minha principal escola e eu me senti encaixado. Então, eu poderia ser publicitário, portanto, comunicar a coisa do espetáculo que tinha como elemento central uma figura que era, naquela época, o sol da meia-noite, né? Imagina, era a ascensão, né? Porque Michael Jackson e Madonna, eles realmente dividem águas na indústria do entretenimento. Até então não tinha aqueles clipes com histórias, né? Até então você não tinha essas figuras solo, né? Muito definidas. E a partir daí eu começo a trabalhar para a indústria do teatro. Trabalhei com o Paulo Autran, com o Paulo Gracindo, com a Natália Timber, a Beatriz Segal. E aí o boca a boca ia me indicando para outras produções e eu olhava para aquilo como uma possibilidade de continuar, mas o meu sonho era a música. Logo depois eu vou trabalhar no Rio Jazz Club, uma casa de jazz no subsolo do Hotel Meridian,
E ali eu fiz shows da Cássia Eller, da Elza Soares. Então, nessa época você produzia. Eu comunicava, eu sempre comuniquei. Então, o que é que eu fazia? O que é que eu faço até hoje, né? Eu entendo esse copo e vejo como eu vou fazer esse copo virar notícia. E que forma que eu vou abordar esse meio? O que é mídia? Mídia é o meio, né? Entre eu e você existe um meio. Então, sem esse meio eu não chego a você, é justamente a ponte. Como é que eu vou convencer a mídia de que esse copo ele tem algo de especial mais do que esse daqui? Então eu comecei a desenvolver uma forma de trabalhar que até então não tinha muito. Eu criava uns press kits diferenciados, eu criava situações. Então, o Plácido Domingo, que foi a primeira atração internacional que eu trabalhei, eu chamei a escola de samba para a porta do hotel, isso saiu em todas as primeiras páginas de jornal. E aí, infinitas fórmulas de falar daquela coisa, mas de uma maneira que, de alguma forma, atingia a emoção de quem via, de quem lia, de quem recebia aquela informação. Então, o teatro e depois a música ali, jazz, MPB, foi a primeira camada dessa carreira que hoje já tem 32 anos. Depois eu comecei a trabalhar com a indústria da música clássica, para Delarte, da família Dalsberg. E aí todas as grandes orquestras, pianistas, a Jesse Norman, aquele Tecanaua, o Plácido Domingo, o José Carreiras, o Yo-Yo Ma. Então eu fui viver ali os bastidores do Teatro Municipal e eles também faziam dança, então eu lidei com Maurice Béjart, com Antônio Gades, com o Balé Kirov, com o Balé Bolshoi. Então eu entrei nesse universo dos bastidores, do palco, e isso ia me alimentando. E cada coisa que eu via, cada vez que eu percebia quem estava do outro lado, porque eu sempre trabalhei pensando no consumidor final, no público, no fã. Então, o cara que consome a Montserrat Caballé é diferente do cara que consome a Alanis Morissette. Sim. E assim eu fui desenvolvendo uma forma de fazer e uma maneira de ver. Porque eu sempre entendi que sempre haverá um pé de sapato para um pé, né? Assim, um cadeado para uma chave. Às vezes você não consegue achar a chave certa, mas se você experimenta de várias formas, então eu me dei essa oportunidade de brincar, de pintar o que vinha para mim. Então eu não acredito que a comunicação da indústria do espetáculo deva ser só uma tramitação de informação. É esse teatro de X lugares, etc. e tal. Então eu comecei a tentar trazer algo para dentro desse espaço que chamasse a atenção. E não era uma mentira, não era uma forçação de barra, era só uma maneira diferente de olhar a mesma coisa. E assim, eu acho que primeiro minha empresa chamava Média Mania, né? Mania de mídia, depois Mediorama, e nós ficamos caracterizados por esse mundo da caixa de Pandora que é possível. E aí, por conta do clássico, o José Moniz Neto da Mercury, que fazia shows internacionais, a gente está falando aí do finalzinho dos anos 90, ele me chama para fazer uma versão do Fantasma da Ópera, do musical. Ele achou que ópera e clássico, e ele me chama. E ele, na sequência, faz um festival com o filho do Bob Marley, o Zig Marley, o festival Ruffles Reggae. E depois um festival de heavy metal chamado Monsters of Rock. E o Monsters of Rock, que trazia as bandas do metal, já era o meu primeiro evento de estádio, assim, festival grande, era feito pelo Muniz junto com o Phil Rodrigues. E eles dois eram os principais compradores de shows internacionais para o Brasil. Então, ali, quando o dólar era R$1, $1, para um. tudo vinha através dessas duas empresas, e essas duas empresas passaram a ser minhas clientes. E aí eu entro finalmente no lugar onde eu queria. David Bowie,
Alanis Morissette, Iron Maiden, tudo, Luiz Miguel. Então era quase uma atração ou duas internacionais por semana. Puxa. E aquilo virou uma linha de produção de notícia que eu tive a oportunidade de cair na minha mão. Porque como a gente tinha esse olhar internacional, e aí lá atrás a Madonna me deu essa forma de ver que eu acho que os meus competidores na época não entendiam a mesma forma de lidar com isso. E aí caímos nas graças dessa indústria internacional de entretenimento que sabia lidar, e a gente sabia lidar com eles, e isso virou uma profusão. Então, é interessante porque a gente passou a trabalhar muito mais com produto estrangeiro vindo para o Brasil, nos especializamos nisso, e por conta de ter aquela atração que todo mundo queria ver, todo mundo queria noticiar, nós realmente criamos uma relação muito forte com a mídia, com a indústria jornalística do país. E aí eu me ressentia de não trabalhar para artistas nacionais. E aí eu falo, mas eu preciso de um baiano, de um mineiro. Tinha tido experiência com a Elza, mas aí veio Milton Nascimento. Aí outro grande presente da vida, né? Imagina, você lidar com Milton um Nascimento. cara como Milton Nascimento, né? Assim, que estava lá cantando Coração de Estudante, eu era cara pintada, né? E Direta Já. Então, foi isso, Gil. Assim, eu tenho muito para contar, mas essa é a chegada. E se eu não tivesse uma alma de fã, né? De quem recebe aquela informação e tem paixão por aquilo, eu acho que eu não chegaria onde eu cheguei. Basicamente é isso. Entendi. Então, durante todo esse tempo, você conseguiu realizar o sonho daquele menino que vislumbrou o Rio de Janeiro, que vislumbrou o entretenimento, mas eu acho que você foi muito além, né? Olha, eu estava vendo essa semana fotos desse histórico aí e eu falo, cara, nem se eu sonhasse poderia viver o que eu vivi. Parece um filme, né, Horácio? Parece um filme. E é muito doido porque não tem nem como explicar, não cabe numa entrevista, Como foi possível, né? não cabe no LinkedIn como foi possível. Porque olhando para trás, e eu trabalhei com artistas maiores da história da música mundial de 5 décadas diferentes, né? Então você tem um Robert Plant, um Paul McCartney, uma Amy Winehouse, uma Madonna, um The Police, um Sting, os tenores do mundo, os maiores bailarinos do mundo. Maurício Bejar é o coreógrafo maior do século XX. Conviver com esses caras, ter a oportunidade de você olhar para o David Bowie, olho no olho e falar, vem por aqui, David, entendeu? Assim, de você entrar na suíte do Roger Waters e ele te perguntar o que é que ele escreve no porco que vai ser inflado e vai jogar lá, de você mergulhar com Botos e Alanis Morissette e ir com ela para uma tribo de índio. Aí eu falo, cara, não dava nem para ter sonhado, né? E então eu digo, e acho que isso cabe em todo mundo, assim, sonha, simplesmente se veja naquela situação. Porque é isso, eu sonhei um dia estar no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro apareceu para mim. Eu sonhei um dia em trabalhar com espetáculos e o espetáculo apareceu para mim. Sonhei um dia em trabalhar com a Madonna e a Madonna apareceu para mim. E depois de um tempo, e aí vem também o outro lado da moeda, porque quando você vira escravo do seu sonho, quando você vira escravo, você quer ter um banco, e aí você agora não consegue ter mais vida, porque você só pensa naquele banco, e aquele banco te consome. Todo mundo quer estar perto de você porque você parece ter um poder. Midas. É assim, e a indústria do ego, que é essa indústria que a gente opera, né? Vamos combinar que a gente vive na indústria da ilusão, da fantasia e do ego, ela te cobra um preço.
E aí, e olha que nós nem somos os artistas, né, que ficam em cima do palco, nós somos quem trabalha em volta deles, né? Começa a existir um jogo de interesse, pessoas querem puxar o seu tapete, as pessoas têm inveja de você, as pessoas... E aí isso vira pressão. E você precisa perfazer aquela performance, você precisa ter mais funcionários, você precisa atender a mais clientes, e todo mundo tem um... Eu falo que ego e bunda, todo mundo tem um, né? Então, Sim. assim, todo mundo quer mais, todo mundo se compara. E aí eu acabei virando a vítima do meu próprio sonho, porque debaixo da Disney tem os escritórios da Disney, né? Então as pessoas que estão ali em cima vestindo a Sim. máscara do Mickey Mouse estão lá com dor de barriga ali embaixo. Então tem um aspecto negativo, cruel, interesseiro, invejoso, e essa relação com a mídia tem vários episódios de humilhação mesmo, porque eles têm a caneta e eles precisam dizer o que é bom e o que não é bom. E você tá com algo que você acha que é a coisa mais legal que existe. E aí alguém chega para você e fala, eu não animo. Aí você fala, cara, você não está enxergando que isso é tão incrível? E é óbvio que... É meio que convencer do óbvio, né? Eu sempre vi beleza em tudo. E isso é bom e é ruim. Porque a realidade não é assim, né? Tem muita gente que não quer ver beleza, ela quer ver o contrário. Qual é o podre? O que tem de errado com você? Por que você está fazendo esse podcast aqui? Você está ganhando muito dinheiro? Então, eu fui e tive que vestir essa máscara do que pede, do que agrada, e que engole sapos, mas chegou uma hora que a conta já não fechava mais para minha alma. Então eu realizei todos os meus sonhos, eu trabalhei com todos os meus ídolos, mas eu já não tinha mais prazer. E aí a indústria foi mudando, né? Antes você tinha 3 revistas semanais, 4, 5, 6 grandes jornais do país e X canais de televisão e pronto. Depois começou a vir a internet. E aí os bloggers, as personas que criam seus conteúdos, a coisa foi se dissipando. E esse poder que, se você fosse no Faustão, você fazia uma turnê nacional e sua vida estava resolvida, agora não. Então, mudou também a importância das coisas e tudo ficou mais banal. Se você tem um teatro na cidade, é uma coisa. Se você tem 10 mil teatros, você vira mais um. Então foi ficando difícil eu operar como se fosse um artesão, que eu sempre fui. E aí você vai para a feira, e aí quando você vê, você está na indústria do fast food e do fast fashion. E aí, cadê aquele sonhador daquele menino lá? Entendeu? Assim, ele virou um boneco lá do Metrópolis, né? Do Novo Mundo. Do filme do Charlie Chaplin. E aí você vai se desencantando com a indústria do encantamento. E para quem é um sonhador, que quer ver o mundo colorido e que realmente bate palma, que não cria uma máscara mesmo, foi ficando difícil. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma gratidão enorme mesmo, porque está aqui, ó, tá na minha célula, isso tudo mesmo, todos os estresses, todos os dramas, né? De repente você está trabalhando o show da Bjork em São Paulo e o palco cai e você tem que devolver todos os ingressos porque ela não pode se apresentar porque ela está indo para o Chile no dia seguinte. E aí você vai para o link ao vivo do Jornal Nacional e fala, daqui a pouco vai ter show, e não tem show nenhum, você tem que botar sua cara, e você tem que ficar madrugada tentando explicar para as pessoas o que aconteceu. Então, essa indústria do entretenimento, mais o fervor midiático,
é de deixar qualquer um doido. E eu brinco, né? Assim, o fato de eu não ter ficado maluco já é uma glória. Então, é como se fosse um álbum de figurinhas, né? Eu imagino que você olhar para trás, você mesmo deve se surpreender, tipo assim, como é que coube numa só existência fazer tanta coisa, Sim, realizar tanta coisa, sim. Não, né? não, não, não cabe pela lógica, Né? né? Mas você acredita, Horácio, que tudo isso, tipo assim, a gente sonha, a gente deseja, mas você não acha que isso chegou para você porque você estava preparado para isso? Ou você acha que você, talvez até por inexperiência, se jogou e Não, fez o melhor? olha, vou te dizer, parece coisa de doido, mas eu acho que eu fiz acontecer na minha mente, no meu sonho. Né? Eu tinha um trauma ali da separação dos meus pais, foi muito difícil, né? E hoje, olhando do ponto de vista de um facilitador de autoconhecimento, eu sei que o primeiro setênio das nossas vidas, ela define a nossa personalidade. Sim, Então, eu que vivia num mundo legal ali, né, papai, mamãe, e aí de repente protegido. aquilo rompe e, e foi dolorido, eu criei um mundo paralelo daquilo dali. Então, eu não queria sofrer, né? Eu lembro que eu fiquei, sei lá, semanas sem dormir. Eu tive insônia e minha mãe deu um jeito que a gente viajou pelo Brasil para visitar os parentes e tal, para justamente abrir a cabeça da gente. E nessa viagem eu vim para o Rio de Janeiro. E aí eu falei, uau, é aqui. Eu não caibo naquele universo lá. Quando eu era pequeno, lá em Itabuna, eu falava, eu vou viajar o mundo inteiro. Então eu já tinha, acho que, um desenho para aquilo, né? E realmente, assim, não conheço outra pessoa nesse país que tenha tido a oportunidade de viver o que eu vivi. Mas cada um tem a sua própria história, né? Claro. Mas eu vejo que eu criei, meio Emília mesmo. Eu criei um mundo do faz de contas. E fez de verdade. E fez de verdade. E aí é isso que eu falo. Eu vivi os dois lados da balança, eu atendo os chamados dos dois lados da balança, mas hoje eu tenho um sentido da vida. E esse é o meu propósito, esse é o meu espetáculo. É jogar luz aonde a luz precisa chegar para mais gente. E tem artistas incríveis que ninguém olha para eles. Incríveis. Porque as pessoas estão querendo o like, as pessoas estão colocando o influencer na novela das 9. E não estou julgando, mas cadê a arte? Cadê o papel da arte? Cadê a nossa humildade em olhar para o que é belo e cortejar o que é belo e dar espaço para o que é belo? A gente quer, ó, rapidinho, me dá aí, quero gozar rápido. E aí é isso, não sei se eu vou conseguir nessa vida. Uma vez a Glória Maria me falou, eu falei, Glória, você acha que a gente vai viver ainda a era do amor? Ela falou, não, a gente não vai conseguir viver a era do amor nessa vida. Talvez as minhas filhas. Que é aquilo lá, né? Guerra do Vietnã, Love and Peace, né? Toda aquela contracultura tropical e tal, mas a gente ainda, 2023, a gente ainda tá furando o olho do outro. A gente tá adorando a treta do Big Brother, a gente quer que a irmã do campeão do Big Brother se dê mal na Fazenda. Eu fico pensando, eu falei, caraca, a gente está retrocedendo. Então, acho mesmo que a humanidade precisa passar por toda essa expiação, igual aconteceu comigo, porque nós somos o microcosmos do todo. O que Sim. se passa dentro de você, se passa fora de você. Então, se você tenta apaziguar a sua vida, a sua alma, o seu ser, o que está fora vai se apaziguando. Sim. Se você é o cara bélico que quer acabar, que quer concorrer com todos os teatros e quer acabar, vai acontecer a mesma coisa com você. Só que é isso, estamos, infelizmente, ainda como zumbis do mal, do feio, da sombra. E como somos seres duais, dentro de nós existe a luz e a sombra, o sim e o não,
caberá a cada um de nós escolher qual é a via que eu quero tomar. E por isso que hoje eu fico muito feliz de poder auxiliar pessoas em processos, né, de autoajuda. Eu hoje ainda atendo pessoas individualmente, as mentorias são 10 sessões, né, pelo Zoom, mas eu vou transformar isso em grupo, vou transformar isso em livro, em palestra, porque eu quero dividir isso com o mundo. Então, é interessantíssimo. Ninguém ensinou pra gente o que é compaixão, ninguém ensinou pra gente o que é verdadeiramente perdoar aquele que te fez mal. Ninguém ensinou pra gente a desapegar, a largar o osso mesmo. Quando você larga o osso que você quer de qualquer maneira, o osso vem. Quando você quer muito, o osso vai embora. Sim. Então, eu tô nessa pira, meu querido, assim, e eu tô aqui por isso, né, para falar, olha, a gente não veio aqui para sofrer, para colecionar amargura, depressão, brigar, porque a gente não vai levar um grão de arroz Nada. dessa vida. Agora me diz uma coisa, Horácio. Então, a gente pode dizer que você continua operando, você continua produzindo, né? Só que agora você também tem um propósito, você trabalha levando luz, ajudando as pessoas a encontrar a sua luz. Então é como se você tivesse escolhido nenhum lado nem o outro. Você está no O caminho do caminho do meio. meio é o agente duplo. É um 007 que atende ao lá e ao cá. É a conclusão que eu estou Porque é chegando. lindo. O espetáculo é lindo. Nesse palco aqui, no dia que a gente se encontrou, você estava fazendo uma experiência com a Inga Liberato, que é uma atriz, fazendo constelação familiar. E foi lindo. Foi onde se encontrou. Isso. E eu era a mãe, você era o pai, e a gente se abraçou nesse palco. E eu falei, uau, eu quero estar lá, Ingra. Eu quero ver o lugar do espetáculo se prestar a um processo de cura, de autoajuda. E aí é isso. Esse mesmo palco que pode encenar uma cena de crime pode trazer a Helena Blavatsky, que é uma buscadora secular, falando sobre coisas bonitas da alma. E eu já vi nesse teatro aqui, o Profeta. E você fala, cara, o teatro é uma ferramenta para isso. Também. E pode tudo, e Pode assim é a tudo. nossa vida. Claro. Eu posso fazer, você não presta com esse meu dedo, eu posso falar, cara, muito obrigado por essa entrevista. É instantâneo isso, porque tá dentro da gente. Eu sou o mesmo cara que jogou prato de macarrão com raiva, né? Claro. E que quebrou uma bengala no raio-x do aeroporto. Hoje eu posso rir, mas é... Viver não foi fácil. Exato. Horácio, literalmente, a gente pode tudo, né? E você é um exemplo disso. E pode principalmente mudar, né? Escolher novos caminhos, evoluir. A gente pode tudo. Seria uma longa história, né? E muito tempo para a gente amadurecer e desenvolver esse assunto. Porém, você é uma mostra viva, né? De que a gente pode tudo. É muita coisa que você fez, é muita vivência dos dois lados, né? Do menino de Itabuna que foi para Salvador, que veio para o Rio e que, cara, há pouco tempo você fez Eric Clapton. A gente não precisa ir muito longe. Né? E ao mesmo tempo você nesse momento está conduzindo pessoas para ter luz nas suas vidas. E aí hoje, o que acontece? Eu consigo ver o circo de fora. Eu amo esse circo, no bom sentido, esse aquário, né? Ou esse campo de futebol, mas eu me empresto para ele, saio dele. Sou grato a todos que fazem parte, mas eu não sou o circo, eu não sou o domador, eu não sou o trapezista, eu estou o trapezista. Entendi. Então, é muito legal a espiritualidade, o autoconhecimento, porque ele te dá essa blindagem, sabe? Eu olho para essa vida, obviamente eu me orgulho dela, mas eu sei que ela é um sonho, literalmente, é um piscar divino, assim. E que não vou levar para... Não tem como levar comigo, não tem como dividir.
Mas eu posso dizer que eu estou entendendo o que eu vim fazer aqui. E é isso que eu acho que todos nós temos que buscar. Para além de pagar a conta, o que eu vim fazer aqui? Porque o propósito é a coragem de ser quem nós somos. E é usar o meu dom e talento, a minha capacidade. Se eu sou um câmera, o que eu posso filmar para despertar algo bom em alguém? Se eu sei varrer, será que eu não posso no final de semana varrer a casa da senhorinha que não tem mais como varrer a casa dela? Exemplo. Claro. Então, quando eu descobri esse tesouro, só depois da minha queda, do meu ego se desfez. Uau! Então, minha vontade, meu amigo, é subir nesse palco ou pegar um megafone e falar: gente, é tudo mais simples. Hoje você faria isso, mas o que você falaria hoje para o Horácio de 16 anos, Ai, 15 anos? de 15 anos de idade? Sim, É isso, mantenha seu sonho e cuidado com a ilusão que ela pode te papar, ela pode te pegar, ela te derruba. E esse é o tal do preço da fama. A fama, o sucesso, tá esperando só a hora de você escorregar. E quem tá preso nisso, porque a gente vai esquecendo que nós somos mortais. Aí você vai botando botox, silicone, você vai comprando a peruca da moda. Isso tudo é tudo ilusão. Então a ilusão, ela é feita para ela, na hora que você menos perceber, ela... E foi o que aconteceu comigo. Então eu dou graças a Deus que aconteceu isso comigo ali, né, pouco antes dos 50 anos, antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu tava batendo palma pra borboleta, assim, eu falava: uau, a borboleta, porque eu já tinha voltado daquele inferno. então Né? na verdade a gente pode consertar um pouquinho, não foi um defeito que deu. Não, eu falo da Foi uma defeito virada como... de chave, Foi... onde foi dolorido, mas isso te trouxe, porque a viagem não é para fora, né, Horácio? É para dentro, a grande viagem. Então, acho que Eu me hoje... reconheci. Sim, exatamente. Porque a gente se conhece. Você sabe o que é que você vai, o que é que você gosta e tal. Mas você se reconhecer, eu me reconectei. E isso que a gente chama na espiritualidade do meu eu superior. É aqui, ó. É vertical. É quando você e a energia que te mantém Se conectam vivo, de que te verdade. segura aqui, é um só. É isso que as pessoas querem. Ser uno com a energia. Você dá o nome que você quiser. Deus, Claro. Tupã. Então, óbvio que somos todos, né, defeituosos nesse sentido, né? Passivos de erro. Mas quando eu sei que eu sou uno com essa energia, nada mais tem importância. E aí, o que é difícil, porque eu acho que as pessoas ainda acham piegas. Quando você é o amor, mesmo assim. E não é o amor eu te amo, porque você sabe que eu te amo, por exemplo, né? Mas é o amor pelo que você faz, é o amor pelo... Mesmo que você não reconheça que seu pai te trouxe aqui nessa vida, você tem questões, mas você tem que amar o fato de estar aqui e isso passa por ele. Então é ser o amor, né? Porque é isso. E a gente está perdendo esse jogo. É verdade. Horácio, você sabe que a gente ficaria a noite inteira, né? Ah, sim, eu falaria uma série da Netflix. Mas eu quero, sinceramente, você sabe como eu admiro você nos dois caminhos, né? Você é um profissional como poucos, muito bem sucedido. Você sabe o que faz e você sabe fazer muito bem o que você faz. E eu acho que é um privilégio poder ter encontrado
o caminho do meio e como eu admiro você também pelo trabalho que você faz de fazer as pessoas colocarem luz na sua vida. Então, assim, Isso. eu te agradeço muito, né, por você estar aqui, por você contribuir para que a gente possa fazer o nosso propósito acontecer. No caso de Entre Palcos, a gente tem mostrado um pouco dos bastidores, porque a pessoa vê o outro lado, as pessoas, o público vê as coisas acontecerem, mas muitas vezes não imagina essa indústria que é uma loucura, que emprega tanta gente, que tem tantas dificuldades, que enfim, mas que realizam pessoas como você, como eu, né? E é importante a gente mostrar para as pessoas isso. Então eu acho muito legal você que chegou em lugares tão longínquos, a nomes incríveis, celebridades internacionais, poder contar o lado A, o lado B, o lado C e estar atento, né, ao momento especial que a gente está nesse planeta, onde a gente precisa encontrar o caminho do meio. Não é deixar de trabalhar, não é deixar de estar produzindo, mas também fazer essa viagem de volta para a gente e se encontrar. Porque a gente tem que, na verdade, todos nós, eu, você, a gente tem que saber para o que é que eu nasci, para o que é que eu estou Exato. aqui. É despertar consciência, porque Consciência. existe o ego e a consciência. Para fechar, né? E você é uma dessas ferramentas que o universo está utilizando para conduzir as pessoas por esse caminho. Nós somos todos agentes do universo. Sim. Nós somos o universo em cada um de nós. Então eu vou mudar. Você é uma das pessoas que está praticando isso conscientemente. E eu parabenizo, você sabe o como eu te amo também. E a gente podia ficar muito tempo. E o nosso papo flui, é muito gostoso, mas eu quero te agradecer Eu que agradeço, por você estar aqui e por esse caminho lindo, né, que você está construindo. Muito E obrigado. tamo junto, e a gente vai ter mais missão junto e vamos nessa. E que legal estar aqui nesse lugar que traz profissionais dessa mesma indústria para falar um pouquinho delas, porque somos somente humanos, né? Somos pessoas, Apenas. vidas, né? Só E isso. daqui a um tempo a gente nem existe mais. Isso aqui vai para a nuvem, depois acaba a nuvem. Mas eu que agradeço, então é isso. Continuo costurando para fora, comunicações, espetáculos, me tragam coisas boas e que tenham pessoas boas por trás disso, e missões, né? E no mundo, isso é Midiorama, e no mundo do autoconhecimento, a Vida Supernova é o nome do trabalho, e eu quero que ela se desenvolva, né, a Vida Supernova, para que as pessoas possam ver o melhor delas. E que bom, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Sucesso para Midiorama e sucesso para o seu novo caminho. É isso daí. Tá bom? Obrigado.